Olá, pessoas! Vou contar uma história para vocês, minha, pessoal. Eu não costumo comentar muito sobre isso, mas eu acho muito importante para vocês entenderem o quanto vale a fé, a positividade. Quando você acredita, tudo que acontece à sua volta, eu sou uma prova que vem para melhor. Quando eu nasci, nós morávamos bem na roça, mesmo no interior de Minas, muito longe da cidade. Então a minha mãe teve problema no parto, todos os meus irmãos nasceram com parteira, eu tive que ir para um hospital. E eu fui socorrido num carro de boi que foi batendo até o hospital durante a noite. Quando chegou lá, minha mãe estava desacordada, o médico não sabia se salvava um, se salvava os dois. Ele acabou conseguindo fazer esse milagre, salvou os dois. Eu nasci com uma pequena deficiência, não é uma deficiência, mas não é normal. Eu nasci com a moleira muito aberta, muito acima do normal. Tanto que a moleira de uma criança geralmente fecha entre 1 e 2 anos, a minha fechou quando eu já tinha mais de 7 anos de idade. Então você tem ideia o quanto era aberta esse espaço aqui em cima, onde fica a moleira. Bom, olha o que isso me trouxe de positividade. A minha mãe, preocupada que qualquer coisa pudesse bater naquela parte sensível que estava aberta, que ainda não tinha fechado a caixa craniana, para cuidar de mim, a minha mãe mimava. Nada podia bater, eu não podia carregar peso, eu não podia cair. Então você imagine uma criança mimada. Eu fui criado com todos os mimos, muito mais do que com certeza qualquer criança merece. Eu fui criado como se eu fosse de cristal. E aí, que interessante, as minhas irmãs também começaram a fazer a mesma coisa, os meus irmãos, por orientação da minha mãe, de medo que eu batesse a cabeça. Então eu fui educado com todo o carinho do mundo, mas com todo mimo. Então eu nasci assim mimado. A minha mãe faleceu quando eu tinha 7 anos e meio e as minhas irmãs continuaram cuidando. Mas olha que detalhe interessante. Todo o carinho do mundo. Tinha uma disciplina, mas era com tanto carinho que não precisava nem se preocupar com a disciplina, porque eu curtia aquilo, aquele ambiente, aquele cuidado que tinham comigo. Espírito de família, todo mundo cuidando do bebê. Eu sou o mais novo de 8 irmãos. Então eu já era um bebê natural, já era o mais novo, já era mimado por natureza e além de tudo ainda tinha proteção por ter nascido com a moleira aberta. Mas o detalhe é o seguinte, eu tenho hoje 62 anos. A minha moleira fechou com 7, significa que ela já está fechada há 55 anos. Fechou, lacrou. A minha família não percebeu e continua me mimando da mesma forma. Isso é um privilégio, né? Agora, olha que interessante. Graças a isso, lá atrás, o cuidado que elas tinham comigo, olha que interessante. Eu passei a ter também com elas o mesmo cuidado. Quando a minha mãe faleceu, eu queria continuar sendo importante, sendo aquela figura que todo mundo estava em volta e tal. Eu queria continuar sendo importante para a família. E eu entendi que eu poderia arrumar uma forma de ser importante. Eu achei isso através do trabalho. Eu arrumei um trabalho com 8 anos de idade, que eu queria contribuir com aquela família linda que eu amava, que eu amo. E aquilo me dava sensação de importância. Eu era uma pessoa que fazia diferença. Agora não era mais a moleira. Cuidaram de mim, agora eu vou cuidar deles. E assim foi. Eu comecei a cuidar, a influenciar, a contribuir com a minha família quando eu tinha 8 anos de idade. E à medida que eu ia me sentindo importante, eu queria fazer alguma coisa a mais. E assim eu fui fazendo, à medida que eu fui crescendo, eu fui absorvendo as irmãs, os irmãos, fui trazendo à minha volta, fui contribuindo, fui compartilhando cada passo que eu dava, subia um degrau e trazia mais alguém, e eu me tornei naturalmente uma pessoa importante, fazendo diferença dentro da família, e isso se tornou para mim um propósito que virou missão. Então para mim, o meu propósito começou a ser construído aí, quando eu entendi que o propósito que mais me agradava, que mais me deixava feliz, era a capacidade de fazer a diferença e impactar positivamente a vida de quem estava em volta. Cara, os tempos passaram, meu propósito não mudou e eu venho fazendo isso a vida inteira e me tornei naturalmente uma pessoa que passou a fazer diferença para toda a família e para todo mundo que vinha junto, o trabalhador, o colaborador, aquilo virou um grande clube dos felizes. E eu fiquei no centro, sempre buscando o mesmo propósito, fazer diferença para fortalecer aquelas pessoas que estavam em volta. Então, foi uma forma natural de retribuir o carinho que eu recebi. Fazer o mesmo carinho e cuidar do outro. Hoje chamo isso de empreendedorismo. Cara, é muito mais que isso. É uma conexão de reciprocidade, de gratidão ao cuidado que todos tiveram comigo quando eu era tão vulnerável. Então, daí por diante, eu achei que para eu continuar sendo importante, eu também precisava cuidar de todo mundo que estava em volta, vulnerável ou não.
E eu passei a ser esse ser fazendo diferença, servindo de referência e que hoje vocês chamam de empreendedorismo e eu chamo. Então eu entendo, eu reconheço que o empreendedorismo é isso. O propósito de fazer pelo outro é tão grande, a determinação de fazer a diferença, impactar, de somar na vida do outro é tão grande que eu trato isso como empreendedorismo de veia, de nascença, de raiz, que é o que eu comentei num outro vídeo. Então, olha o que fez, o privilégio que eu tive de... Até isso para mim se tornou um privilégio. Eu ter nascido com a mulher aberta, ter sido mimado e a minha forma de compensar o carinho que tinham comigo é ter o carinho e cuidado com os meus. E assim nós fortalecemos toda a família. Então, sou apaixonado pela minha família, da mesma forma que eles são apaixonados por mim. E eu protejo, abro espaço, gero oportunidade, me tornei líder natural da família, da mesma forma que eles faziam comigo. Cara, não foi um programa, não foi um projeto, não foi um planejamento, é instinto. É muito importante, você também tem esse sentimento, aprender a cuidar dos seus. Mas não julga não, mesmo aqueles que você acha que não cuidou tanto, faça você o inverso, cuide você deles. E aí você vai ter uma base que o dinheiro não compra, uma base familiar, as pessoas que te amam, que a vida toda você vai ter onde carregar as baterias. Na sensação de segurança que tem alguém zelando por você. É isso. Um empreendedor, um garoto mimado. E eu continuo, gente, com a minha melhor versão. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas a minha melhor versão é os meus 7 anos. Um cara feliz. Olha, gente, e quando eu falo mimado, é no sentido positivo, tá? Porque na realidade, o mimado para mim significa amado, bem cuidado e a recíproca é verdadeira. Então, é esse tipo de mimo que eu tô falando. E a recíproca é em dobro, tipo assim, cara, é muito legal quando você percebe que não é que estão te mimando, estão te amando, estão cuidando de você. Mesmo quando tem rigidez, quando tem disciplina. Então, não é mimado, é amado, é bem cuidado. É um cara apaixonado pelos seus e muito agradecido. Isso foi revertido em gratidão. E essa gratidão é eterna. E por mais que eu consiga fazer ou compartilhar com os meus irmãos, eu acho que é pouco, perto da diferença que eles fizeram na minha vida quando eu tinha toda essa fragilidade. Somos uma família, isso é para sempre.